Olha, primeiro que não há preconceito nenhum. Acho que a interpretação é de cada um, obviamente, aí vai entender como bem querer. Só que a questão é a seguinte, os dois presidenciáveis, como foi mencionado, os dois estão unidos, porque sabe muito bem que entre os 10, pelo menos os melhores, né, 10 estados aí que produzem no agronegócio, só 2 é do norte e nordeste, que é a Bahia e o Pará. O resto é tudo centro-oeste, sul, né, e sudeste. Então, toda essa questão está baseada e fundamentada nesse aspecto. Entre os 10 estados que mais produzem no agronegócio hoje, né, só 2 do Norte e Nordeste. Talvez tenha isso, a intenção dele realmente falar. E questões políticas, a gente sabe que quem decide a eleição, e está muito claro isso, é o Norte e Nordeste. O próprio estado do Zema, né, Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais. Eu acho que essa frente política ela tem que existir. Sim, e não tem preconceito nenhum. Ninguém está falando do nordestino, do baiano, do paranaense, do catarinense. Ninguém está falando disso. Mas é justamente essa questão de ser preterido, né, diante dos outros estados, de outras regiões. Existe o fundo, bilhões e bilhões e bilhões de reais, fundo inclusive constitucional, aprovado pelo Senado e tudo, né, que beneficia, né, os estados da Bahia, lá do Nordeste, enfim, mas o Sul não tem. E aí ele questiona, inclusive, nessa entrevista, ele diz assim, ó, é o seguinte, aqui no Sul não tem pobreza, né? Aqui no Sul ninguém passa fome, ninguém precisa de auxílio? Parece que não. Só o governo federal hoje visualiza uma região, né, que beneficia. E não só o governo federal, o Congresso Nacional como um todo, aprovando os consórcios, fundos e se organizando nesse sentido. Só parece que existe o Norte e o Nordeste. Mas e o Sul? Essa questão que está sendo levantada por ele é muito interessante. E não só da questão econômica, mas também política. Eu acho que nós temos que se organizar assim e ele está certo. E aí esquece quem é próximo candidato à próxima eleição, se é o Leite ou o Zema. Aí eles estão certos, eles estão se unindo, dizendo realmente que o Sul está sendo preterido nesse sentido. Ângelo Rigon. É uma fala preconceituosa, sem dúvida alguma. Com certeza. Tanto que, se o Kim me deixar falar, vai lá. Ele só lê a parte que interessa para ele. Tanto que o próprio Zema pediu desculpas ontem. É aquela tradicional, olha, não quis dizer isso, foi mal interpretado, mas se eu atingir alguém, me desculpa. Então, ele pediu desculpas pelo discurso xenófobo dele. Ele confundiu frente econômica com frente política. Aquele tradicional café com leite. Nós temos aí o exemplo do BNDES, que incluiu o Mato Grosso do Sul. E não pertence à mesma região. Então, você formar blocos econômicos, como o Edivaldo falou, isso é mais do que normal. Estão defendendo interesses deles, interesses de Estado. Agora, falar uma bobagem dessa, mas você quer o quê de um homem que não sabe quem é Adélia Prado? É difícil. Ele é governador de Minas Gerais e não sabe quem é Adélia Prado. Melhorou, né, o governo, né? O que gosta muito de interromper os outros. Não, você vê os números, como é que está o estado de Minas Gerais? Não, o cara foi reeleito no primeiro turno. Deixa eu só concluir. Eu vou concluir. Ele deixou em má situação os outros governadores. Porque para o eleitor comum vai parecer que todo mundo é tonto igual o Zema. Mas não é. Porque o Zema é tudo. É tudo. Inclusive, tem pouca... não é inteligência. Ele é meio burrinho, assim. Ele dá umas escorregadas. E quem que é o preconceituoso agora, né? É o Zema. Mas ele encarnou... O Celestino falou que você é inconveniente. Conclui. E é isso. Eu espero que o Zema seja abençoado por uma luz divina e saiba diferenciar políticas de economia para não atingir pessoas que são do mesmo país que ele. Ainda mais Minas Gerais, que é terra de Tancredo Neves, Magalhães Pinto, e até o dito Benedito Valadares, que é do famoso Quem Será o Benedito? Pamela Bussolini. Paulo Caetano, eu fico pensando aqui como hoje em dia dizer as coisas como elas são, né, magoa, né, machuca. As pessoas ficam machucadas, né? Eu acho engraçado isso. O que ele disse, ele não mentiu. Se a gente pegar os produtos internos brutos dos estados, realmente é uma verdade. Talvez a forma de dizer seja infeliz, né? Talvez seja a forma que eles conversem ali em Minas, né? A gente tem N linguajares, né? Ele fala em Minas tem muito, vaquinhas... Né? Eles são os reis disso, né? Então, assim, vaquinhas que produzem pouco leite, não dá nem um queijinho meia cura? Não sei. Talvez é o jeito deles ali conversar,
Mas isso, já que ele quer se lançar como um presidenciável, ele tem que começar a balizar isso, que ele precisa ser entendido e bem entendido por todo o país. Né? O que a gente usa aqui no Paraná talvez não vai se aplicar, né, para o resto do país. Né? E a gente tem N motivos, N exemplos até artísticos, né, de artistas que fazem determinadas brincadeiras que, meu Deus, lá o pessoal do Norte super ofende, aqui é normal. Enfim, então o Zema tem que ver isso. Agora, eu fico assim, com o pé atrás, porque eu penso que toda pessoa que vá se colocar como um presidenciável, vindo aí em defesa, né, dos interesses da direita, dos conservadores, pessoas que venham neste viés vão ser atacadas. Se falar A, vai sair B. Tem muita gente ganhando muito bem para distorcer isso, né, e tirar essas pessoas do foco. Então o Zema também tem que estar muito esperto com isso e tomar cuidado, que a gente já viu isso acontecer nos últimos anos, né? Você fala A, sai B, sim. Então, assim, no sentido de que vamos criar um bloco, ok, mas já sai na imprensa o seguinte: ele quer criar um bloco contra o Nordeste. Não acho que é contra o Nordeste. É um bloco em favor dos interesses destes estados, Sul e Sudeste. A exemplo, né, dessa união que eles já fizeram, a questão da reforma tributária. Tinha aquela questão daquele Conselho Nacional, da forma como estava posta no projeto, o Norte e Nordeste, em especial o Nordeste, pelo número de estados, mandaria mais do que estados que produzem muito mais e acabam gerando muito mais receita em tributos para o país, né, dentro da reforma tributária. Então, como pode esses estados que mais produzem e mais geram tributos do país não terem o protagonismo neste conselho? Então, essa união desses estados já fez com que se mudasse a proposta nesse sentido. Ok, parabéns. Agora, claro, é preciso ele ajustar a fala para não cair aí na narrativa de pessoas mal intencionadas, que a gente sabe que o país está cheio, infelizmente.